exportações para os Estados Unidos é o de cana-de-açúcar. Uma investigação contra o Brasil cita especificamente o etanol. Nós vamos conversar agora sobre os motivos dos Estados Unidos estarem de olho no etanol e no açúcar com o CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, o José Guilherme Nogueira. Zé Guilherme, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Bom dia. Bom dia, Valteno. Bom dia a todos os amigos. É sempre um prazer estar com vocês aqui falando sobre assuntos tão importantes. Assunto importante mesmo. Então, a gente teve aí uma sinalização de que alguns setores que os Estados Unidos não produzem podem ser liberados. É uma sinalização assim, quer dizer, não falou diretamente para o Brasil, mas a gente está torcendo para que esteja com a gente. No caso da cana-de-açúcar, no caso do etanol, os americanos estão meio chateados com a gente. Por quê? Isso, vamos lá. Eu acho que é importante, né, Valteno, a gente posicionar todo mundo como que está o panorama hoje de produção, não só de açúcar, mas de etanol também dos Estados Unidos, né? A gente é exportador tanto de açúcar quanto de etanol aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem suprir toda a sua demanda de açúcar. Hoje eles produzem algo em torno de 8 milhões de toneladas. A demanda deles é algo em torno de 11,5, 12 milhões de toneladas. Então eles precisam comprar 4 milhões de toneladas do mercado, né? Isso para açúcar. E para etanol, aí os Estados Unidos ele é superavitário, ele tem até uma produção bem maior do que a nossa, através do etanol de milho, obviamente, nos Estados Unidos. E o que os Estados Unidos quer é exportar, a possibilidade de exportar etanol aqui para o Brasil, né, com tarifas reduzidas. Então, dessa forma, o governo Trump vem tratando aí não só com o Brasil, mas com todo o mundo e todas as cadeias de suprimento, o que ele pode melhorar a relação, onde ele pode exportar mais. Então, esse é o grande panorama que a gente tem hoje, mas temos aí, claro, oportunidades e precisamos trabalhar muito forte aí com essas ameaças e esses desafios, Valteno. A gente se comprometeu e o vice-presidente Geraldo Alckmin tem falado muito nisso, no sentido de a gente poder rever, Zé, algumas tarifas de nossas exportações, ou melhor, do que os Estados Unidos importam da gente, e dizem que a gente tem aí algumas tarifas muito elevadas no mundo. Parece que isso se aplica também, não sei se aplica ao nosso etanol, mas a gente também defende o nosso etanol, o etanol de cana, como sendo mais, vamos dizer assim, sustentável do que o etanol deles lá. Mas essas conversas, elas passam por isso também, Zé Guilherme? Passa, sem dúvida. É um ponto importantíssimo, né? A intensidade de carbono, quando a gente trata a cana-de-açúcar, diferente do milho no clima temperado ou milho lá nos Estados Unidos, a intensidade de carbono é muito menor para a cana-de-açúcar. Não é à toa que o Brasil exporta, mesmo os Estados Unidos produzindo quase o dobro do volume de etanol do Brasil, mesmo assim o Brasil ainda exporta para os Estados Unidos 600 milhões de litros de etanol, principalmente, né, ou majoritariamente, etanol oriundo de cana-de-açúcar, por essa intensidade de carbono, por esse fator. E isso é exportado principalmente para a Califórnia. Mas o que os Estados Unidos relatam, né, é que o Brasil tem grandes barreiras tarifárias para exportar para o Brasil. Então, a gente aqui, as nossas tarifas, por exemplo, de etanol, principalmente para o Nordeste, está na casa aí de 18%. Então, se um litro de etanol de milho dos Estados Unidos quiser entrar no Brasil, ele precisa pagar 18% ali para entrar. Então, perde um pouco a competitividade. Só que nos Estados Unidos, eles já fizeram aquele ajuste, né? Antes era 2,5%, e aí veio uma tarifa de 10%, então hoje se paga 12,5% aproximadamente para um litro de etanol do Brasil chegar aos Estados Unidos. Infelizmente, quem paga isso é o consumidor, né? A gente precisa pensar isso muito bem, por isso que essa estratégia que os Estados Unidos vem tomando vai encarecer, obviamente, aí, o açúcar, não só para os Estados Unidos, né, mas também para as empresas americanas, com essa ação que o Trump vem fazendo, Valteno. Pode impactar também no preço do combustível, porque aqui a gente vinha falando aí do aumento do etanol na composição dos nossos combustíveis na bomba.
Então a gente estava tão animado, né, com essa possibilidade, além de fazer um combustível sustentável, a gente estava prevendo uma queda de preço. Agora tudo isso fica meio no limbo, né? Ainda está um pouco nebuloso, mas a gente pode considerar o seguinte, vamos lá. A gente tem um outro efeito que tem impactado bastante o preço do etanol, que é o etanol de milho, a entrada do etanol de milho. Ele vem crescendo a cada ano, né? Foram mais de 7 bilhões de litros, quase 8 bilhões de litros esse ano que entrou, né, junto ao etanol de cana. Então, isso aumenta a oferta de etanol dentro do mercado interno e, obviamente, que isso baixa também na bomba. Claro que o aumento da porcentagem de etanol na gasolina, dos 27,5% para os 30%, ele vai suprir aí algo em torno aí de 1,5 bi de litros, não mais do que isso, tá? E isso, só o aumento do etanol de milho vai acontecer esse ano. A gente deve chegar aí com 9 bilhões de litros ou 9 bilhões e meio de litros de etanol de milho. Então, não acredito que tenha um efeito de aumento de etanol no curtíssimo prazo. O que pode acontecer também, que a gente precisa prestar muita atenção, é o preço do barril, que é ligado, obviamente, ao dólar também. Então, muitas vezes, quando o preço do barril, se a Petrobras acompanhar os preços externos, certamente aí tem essa possibilidade aí de aumentar. Quanto ao aumento da gasolina, aí o aumento do etanol ele vem a reboque, Valteno. E aí a gente tem uma pressão enorme sobre o agro, principalmente com relação ao início do plantio da safra de verão, porque tem também o efeito Rússia nessa história. O Trump deu 10 dias de prazo aí para o Putin acabar com a guerra, porque o Brasil importa óleo, diesel, da Rússia para poder sustentar aqui as nossas máquinas e muita coisa do agro que funciona boa parte com óleo diesel. Mas eu não vou botar você nessa, eu quero que você fale mais sobre essa questão das negociações com relação ao etanol e açúcar, porque isso está na mesa de negociações. O que você acha que pode acontecer? Qual é o futuro que você visualiza? Bom, um risco grande que a gente tem mensurado e a gente tem visto nas reuniões é o governo usar como moeda de troca, obviamente, a possibilidade de baixar a tarifa de importação do etanol americano, tá? Isso certamente é ruim para a região, principalmente Nordeste, né? Onde teria ali um efeito de quase 2 bilhões de litros entrando com etanol ali na região Nordeste, principalmente, e aí, claro, tendo um prejuízo grande com empregos, com geração de renda, que isso vem acontecendo. Pode ser que isso ocorra, tá? O governo brasileiro ele está muito pressionado, a gente percebe isso, mas volto a dizer, a gente tem também outras opções de mercado e a gente tem, claro, que não fechar as portas para um grande comprador que é os Estados Unidos. Agora, precisa ter muita cautela para saber como que vai ser essas negociações e a gente precisa aí de das negociações acontecerem, dessa interlocução acontecer de uma maneira efetiva para proteger os empregos. Volto a dizer, o que é importante é a gente garantir a eficiência, né? Então, buscar outras alternativas de mercados também, esse é um ponto importante. E também, a gente coloca como não rifar ou não colocar um setor à mercê de uma negociação e ter aí um prejuízo enorme, como em anos passados isso aconteceu, principalmente ali em 92, com o setor têxtil, quando abriu o mercado e aí as outras indústrias não estavam preparadas para essa abertura. Então precisa ter muita cautela, muita negociação, para que isso seja, se acontecer de forma paulatina, né, de forma escalonada, para que aí a gente possa se preparar e, claro, atender aí, trazer com mais eficiência para o consumidor final e o desenvolvimento ainda para as regiões não deixar de acontecer. Porque não adianta a gente fazer um negócio muito barato e perder emprego, e perder renda, e a gente perder uma indústria que a gente tem, e aí não só para cana, eu digo também para café, para suco de laranja, para todas as discussões que estão acontecendo nesse momento, Valteno. É verdade, Zé, mas de qualquer forma a gente está num setor
num momento tão imprevisível do comércio mundial, que é difícil até a gente imaginar o que pode acontecer. Mas, enfim, 1º de agosto está chegando, a aposta de que essas tarifas entrem em vigor nesse nível altíssimo, mas depois as negociações possam ir avançando e as coisas dando uma melhorada, né, no nosso setor do agro, que é importante para a produção de alimentos e energia. Eu agradeço você imensamente pela sua participação aqui. Vamos ficar de olho aí no mercado. Eu que agradeço, Walter, é sempre um prazer. Um grande abraço, bom dia a todos aí.